as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece com o hábito e entrarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Bom, então agora eu convido a todos, quem tiver interesse, né, quem quiser fechar os olhos, vamos fazer uma prece para começar os trabalhos então. Querido amigo Jesus, agradecidos estamos pela manhã de hoje, pelo dia que o Senhor preparou para nós, para uma manhã de muitos conhecimentos, Senhor, da Tua Palavra, para que estejamos cada vez mais próximos dos Teus ensinamentos e mais próximos, Senhor, da tão sonhada evolução que cada um de nós vem buscar nesse momento. Assim seja. Bom dia, pessoal. Que eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, né? Uma alegria enorme, imensa estarmos juntos mais uma vez, para a gente poder refletir um pouquinho, né, a mensagem do Cristo, e que essas breves reflexões possam trazer aos nossos corações encorajamento, renovar da nossa confiança, da nossa fé em Deus, e que nós possamos, assim, encontrar alívio e renovação da esperança, que é a luz para o nosso caminho, como diz o nosso amigo Emmanuel, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28, a gente tem lá uma coletânea de preces, que é um grande resumo da doutrina espírita, e são mensagens muito bonitas, muito enriquecedoras para nós. E dentre uma dessas mensagens, dessas preces, os Espíritos trazem para nós uma prece que trata das reuniões espíritas. E lá eles dizem, né, eles começam com aquele versículo em que Jesus afirma que quando nós nos reunirmos, 2 ou 3 ou mais, em seu nome, ele estaria presente. E eles explicam para nós que realmente, quando nós nos encontramos, nos reunimos em propósito, em intenção, Jesus estará conosco. Jesus permitirá aos seus trabalhadores, aos seus cooperadores, se fazerem presentes também entre nós. E é com esse início que nós vamos iniciar a nossa fala, com essa certeza de que Jesus está entre nós, nesse momento em que nós nos reunimos, em que nós congregamos o nosso propósito, as nossas intenções em buscar Jesus, em ouvir Jesus, em nos aproximar desse irmão maior, no intuito de encontrarmos os recursos que nós necessitamos para melhor conduzir o nosso caminhar. E essa certeza, ela é tão palpável para nós, que a gente começa a observar alguns detalhes. A Fernanda, ao iniciar a nossa reunião, ela pegou o livro Vida Feliz e abriu. Abriu aleatoriamente. O que disse essa mensagem? Falou de prece. Falou de súplica. Falou de alma. Aí a gente começa a refletir, nossa, mas foi uma abertura aleatória. A gente começa a sentir realmente que nós estamos muito bem acompanhados, muito bem direcionados. Aí eu começo a refletir junto com vocês que quando todos nós tivermos a oportunidade de entrar aqui, lá na frente, aqueles que ainda não viram, quando sair vão observar. A gente tem um vasinho muito simples,
que tem nesse vasinho? São 2 botões de rosas abertos e com um rosa bem particular. Ao lado dele, a gente tem uma outra plantinha, uma outra florzinha, que eu não sei qual é, que eu não entendo de plantas. Laranjado, bem clarinho, bem bonito. Quando a gente chegou aqui, junto com essas rosas, a gente está sendo acolhido por quê? Um céu azul. E é interessante que é azul aos nossos olhos. Por que esse céu é azul? Vocês gostariam de saber? Vou responder. Eu não, né? Quem sou eu para responder? O Emmanuel vai falar para nós. Olha só que legal. Só um instante. Nesse livrinho aqui, ó, Deus Sempre, ele traz uma mensagem que a gente leu hoje, ao acaso, pela manhã no nosso grupo de estudo. Só para a gente ir sentindo a presença de Jesus. Como não é simplesmente um versículo, é um fato, é uma realidade. Essa mensagem ela é intitulada assim, Em Paz. E o Emmanuel diz assim: Deus determinou, seja o céu decorado de azul, aos nossos olhos, para que a tranquilidade nos abençoe. Guarda-te em paz, Deus está contigo. Olha que interessante. A cor do céu é para nos favorecer a paz. É para que a gente possa sentir a paz. Vocês já viram que gostoso que é a gente parar às vezes, ficar olhando as nuvens, se movimentando. Às vezes a gente começa a ver alguns desenhos. Como isso traz uma paz para a gente? Aí a gente começa a pensar, nossa, num dos princípios da doutrina espírita, existência de Deus. E olha que legal. Tudo isso, Deus cuidando de todos nós. Aí vou convidar vocês a fazer uma pequena e breve observação. Na minha época de tirar a carteira de identidade, a gente chegava lá, né, no departamento responsável e fazia assim com a mão, ó, e eles lascavam uma tinta preta na nossa mão. Demorava 1 semana para sair. Vocês lembram disso, né? A gente colocava lá. Vou perguntar a vocês uma coisa. Nós somos aí alguns bilhões de almas ligadas aqui ao orbe terrestre. Alguma dessas digitais são iguais? Não. Todas são especialmente particulares. A nossa íris, alguns bilhões de almas, alguma delas é igual? Não. Especialmente particulares. O céu da boca da gente, se a gente passar a língua, tem umas... tipo uma digital. Nós somos alguns bilhões de almas. Algumas dessas características são iguais? Não. Especialmente particulares. Olha só o que nós somos para Deus. Individualidades. Amadas. Especialmente, de forma particular. Cada um de nós. Deus cuida de todos nós da mesma forma. O nosso olhar, ainda imaturo, é que muitas vezes não nos permite perceber essa igualdade de amor. Às vezes a gente acha que ele vai em proporção diferente para o outro, para o outro, para o outro.
Mas como Deus ama a cada um de nós particularmente. Porque Ele sabe e Ele conhece cada um de nós na sua intimidade. Olha o que os Espíritos, o que Kardec trouxe para nós na Gênese. Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós. Olha que bacana, gente. Como Deus conhece cada um de nós, na sua essência, na sua necessidade, no seu potencial. Eu acho que esse é o grande detalhe do amor de Deus conosco. Ele conhece cada um no seu potencial. O Haroldo, ele usa uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim: Deus prepara tudo para que a gente dê certo. Ele vai moldando tudo para que a gente consiga, para que a gente descubra esse potencial divino que a gente tem dentro de nós. Por isso que ele é simplesmente o Criador. Porque quando a gente assume essa verdade, que Deus é o Criador, a gente trabalha o nosso orgulho, que é o que mais dificulta a nossa caminhada. E a gente começa a entender o porquê que na oração a gente fala: seja feita a vossa vontade. E é muito simples da gente entender isso. Se alguém me convida para ir para almoçar na casa dele, aí a pessoa prepara aquele prato com temperos, com tudo ali. Aí eu como, nossa, que delícia. Mas eu não sei o que tem naquele prato, qual tipo de tempero, tempo de cozimento. Não fui eu que fiz. Mas a pessoa que criou, ela sabe o que foi ali, o tempo de cozimento. Se passasse um pouquinho ia ressecar, se ficasse um pouquinho menos ia ficar cru. Ela conhece, porque ela criou. É assim. A gente é assim. Deus nos conhece. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele é a causa primária de tudo, a inteligência suprema. E aí hoje a gente está aqui para conversar sobre o quê? Para refletir sobre o quê? Sobre essa nossa relação com Deus. Essa nossa possibilidade de sentir Deus conosco. E detalhe, sempre, conforme é o título do livrinho, Deus sempre conosco. E a oração, ela é essa possibilidade da nossa comunhão com Deus. É o nosso WhatsApp com Deus. Na hora que... Só que é interessante que aquele WhatsApp assim, que a gente manda mensagem e que responde. Manda mensagem e responde. Só que essas respostas, elas são sempre no sentido de nos fazer dar certo. Mas às vezes ela vem daquele jeito que eu não queria ler. Eu queria que fosse diferente. Mas quem é a inteligência suprema? Quem é o amor? Então é melhor que seja do jeito dele ou do meu jeito? Porque o nosso jeito ainda é um jeito imaturo. Mas por quê? Porque nós ainda estamos num processo de amadurecimento. A gente ainda tem dificuldade de perceber Deus na cor da rosa ou na cor do céu. A gente tem facilidade de perceber Deus quando a gente faz assim. Junta as nossas mãos, fecha os nossos olhos. Deus, faça isso por mim. E quando eu abro os olhos, a coisa está realizada. A gente quer o negócio imediato. Imediato. Mas se não é assim, a gente começa a não percebê-lo.
achar que Ele cuida de todos, menos de mim. Mas a doutrina espírita, ela traz exatamente essa possibilidade da gente refletir essa relação, da gente amadurecer esse sentimento e essa certeza de que quem nos conhece, quem sabe o que é bom para nós, é Ele. Eles até colocam assim, nessa mesma coletânea de preces, quando ele vem falar das aflições da vida. Só o título desse comentário, dessa prece, já nos chama atenção. Porque quando ele fala aflições da vida, a gente já fica assim, nossa, qual de nós que não passa pelos nossos períodos turbulentos, desafiadores? E aí as aflições da vida, os Espíritos falam assim para a gente, que a gente pode pedir o que a gente quiser para Deus. A gente pode pedir o que a gente quiser. E Deus, Ele pode nos conceder. Mas Ele pode nos conceder se isso for algo sério e útil. Aí a gente começa a pensar, nossa, algo sério e útil. Mas para mim o que é útil? Aí eles vão explicando, que eles falam assim, que se a utilidade das coisas, a gente sempre julga pelo nosso ponto de vista. E como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Olha que interessante. João, mas como eu posso desejar algo que não é bom para mim? Será que isso acontece? O nosso ímpeto de respostas e de resultados imediatos, que a gente até conversava agora há pouco no grupo de estudo, ainda é muito forte para nós. A gente ainda quer as coisas muito assim, para hoje. O nosso futuro realmente ainda é aquele dos 50 anos, dos 60 anos. Aquele movimento que o Judas, o Iscariotes teve, né? Jesus está devagar, deixa eu fazer a coisa acontecer mais rápido. Ainda reflete muito sobre nós. E é mais ou menos assim. Ô João, a sua taxa de triglicérides, de glicemia, está alta. Então, o doce, o sorvete, não são legais. Mas eu chego em casa e tem aquela taça de sorvete. Eu vou comer só um bocadinho. Não vai fazer mal. E realmente não faz. A gente come ali, sai saciado, né? Mas eu pergunto para vocês, daqui a pouco vai fazer diferença? Essa taça de sorvete, esse açúcar? Olha eu satisfazendo o meu imediato em detrimento do meu. É por isso que o nosso ponto de vista, ele age ao nosso desfavor. E aí Deus muitas vezes faz o quê? Eu não vou colocar a taça de sorvete na sua casa. Porque Ele está fazendo o que é útil para mim. Ele está me fazendo dar certo. Porque é isso que Ele quer. Ele sabe o que é bom para mim. E aí, os Espíritos vão falando o seguinte para nós. Deus que vê melhor do que vós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Então, olha que legal. Quando a gente pede e Deus fala não, é um convite a gente ser resignado.
a gente não desanimar, a gente não desistir e não pensar que Deus está contra nós, mas de exercitarmos a nossa fé no sentido de que Ele sabe o que é melhor para mim e Ele só quer o meu bem. É o nosso exercício. Por isso que na oração a gente pode pedir. E a gente deve agradecer. Porque muitas coisas já estão a nosso favor. Ouso até dizer que tudo está a nosso favor. E louvar a Deus é buscá-lo na sua grandiosidade, é valorizá-lo em tudo que Ele faz. Porque se a gente já pode agradecer o céu que nos traz paz, a gente precisa refletir que esse céu é fruto desse amor, que é Deus que cuida de nós. Então a oração é esse contexto, essa oportunidade de pedir, de agradecer e principalmente de louvar a Deus. E aí Emmanuel traz para nós um versículo muito interessante. Porque o que significa essa nossa relação com Deus, essa oportunidade que nós temos de usar o nosso WhatsApp com Ele? Ele usa aqui para nós, olha só que interessante. Quando quiserdes orar, ou seja, essa palavrinha aqui é fundamental no versículo. Querer orar. Porque a oração, muitas vezes, ela pode se tornar um protocolo. Eu não saio de casa sem fazer uma oração. Ok, ótimo. Mas isso não é protocolo. Se eu não sair, se eu não conseguir fazer, não der tempo de eu fazer a minha oração naquele lugar, naquele momento, minha vida vai dar. Não. Eu querer é no sentido de entender, de sentir. Eu faço uma oração para sair de casa, porque eu já entro em comunhão com aqueles que querem me auxiliar, que aqueles que querem me dar força, me dar discernimento, para seguir a minha jornada. Por isso que Jesus vai seguindo, vai falar assim, entrai para o vosso quarto. Nossa, entrar. Quando eu entro para o meu quarto, eu estou buscando o quê? Calma. Estou buscando intimidade. Porque o quarto da gente é um lugar de quê? De intimidade. Né? Ali é o meu quarto, as coisas estão no lugar que eu deixo, estão da forma que eu uso. É a intimidade que Jesus nos convida a ter no momento da nossa oração. É conversar com Deus como um pai. Confiança. Criar essa intimidade com Deus. Sentir o que Ele tem para falar para nós. Perceber que a Joana trouxe uma mensagem que a Fernanda abriu, que está no contexto que é realmente o início. É Deus cuidando de nós, é Jesus, são todos aqueles que estão aqui acolhendo a cada um de nós, para que nós percebamos realmente a presença deles no nosso caminho. E Jesus vai falando que orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que passa em secreto vos recompensará. Segredo, secreto, conhecer. Quando eu viro, eu falo assim, o meu amigo conhece toda a minha vida. Eu estou dizendo que eu tenho o que com ele? Uma relação próxima, uma confiança. E é exatamente isso que a gente deve proporcionar a nós na prece. Porque Jesus, o nosso Pai, Deus, Ele nos conhece. Então Ele sabe de tudo que a gente é. Ele sabe das nossas caminhadas. Ele sabe do nosso esforço, do nosso desejo em mudar. Por isso que o Kardec, quando ele fala assim, o verdadeiro espírita, ele fala, esforço em domar as más tendências. Porque quando a gente imprime esse esforço, quando a gente busca isso, eles já estão vendo o nosso esforço em mudar. É fácil? Ninguém falou que vai ser fácil.
Ninguém falou que vai ser sem luta. Até mesmo porque os Espíritos falam aqui, ó. Tem uma perguntinha no livro dos Espíritos. Por que Deus não criou todo mundo perfeito? Não seria muito mais fácil? Porque Deus quer da gente o quê? Mérito. Ele quer que nós construamos, Ele quer que nós percebamos o quanto nós somos capazes. O nosso potencial divino precisa ser ativado. Por isso que eles colocam assim, sem luta não há vitória. Então por isso que a gente tem luta. Porque a gente vai colher o mérito da vitória. Imagina eu chegar no Marcelo. Vai chegar amanhã, na turma dele lá, da faculdade de engenharia. Vou aplicar um teste para vocês. Aí ele vai dar tabuada para os meninos fazerem, de 2 ainda por cima. 1 mais 1, 2 mais 1. Aí todo mundo vai tirar 10. Mas e aí? Teve luta, esforço e desafio. Agora imagina ele, a última matéria que ele deu, na última aula, ele faz lá um teste assim, a pessoa vai bem, ele estudou, ele se dedicou, ele se esforçou. Olha só o mérito. Olha o potencial. A gente, nossa, se eu estudar, vai dar certo. É isso, esse é o estímulo que Deus vai proporcionando para a gente. Essa é a recompensa que a gente vai receber. É a oportunidade de desfrutar o quê? De mundos angélicos, de mundos felizes. A gente pensa assim, nossa, está tão longe. Tá? Mas a gente vai chegar. Nas nossas preces, não vamos esquecer de pedir força. De pedir ao Pai para a gente não gastar o nosso potencial divino, a nossa energia nas reclamações, nas lamuriações, no desânimo, na vontade de desistir. Isso é o pneu furado na caminhada. A gente só vai gastar tempo e energia colando o pneu, tirando o pneu, pondo o outro no lugar. Por isso que a gente precisa ter bom ânimo. Jesus falava o quê? Tem de bom ânimo. Vamos seguir, vamos confiar. Porque tem situações que elas são para ser vividas. Daqui a pouquinho a gente vai até pensar mais nisso. Vamos lá caminhar. Eu vou ler a mensagem aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina, e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo, Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles que nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendamos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção do Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na superação dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Enquanto os lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora da crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que, se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Olha que interessante. A gente vai construindo, a gente vai descobrindo, a gente vai
colocando esse nosso potencial em atitude, e Deus vai contando conosco. Deus vai esperando de nós a grande cooperação. Por isso que quando ele fala do objetivo da encarnação, ele coloca lá para nós a parte que nos cabe na obra divina. Porque quando ele convida a gente para a construção, para a participação dessa construção, ele está chamando a gente para o jogo. Ele está mostrando para nós a nossa importância. Ele está descruzando os nossos braços. Porque às vezes a nossa relação com Deus é de passividade. A gente olha para o alto e quer que ele resolva. E ele olha para baixo e fala assim: toma tudo para você resolver. Ele dá os recursos para nós. Ele estimula a gente nessa vivência. E a gente fica às vezes na expectativa de que seja coisas grandiosas. Porque isso muitas vezes é uma busca para o alimento do nosso ego, do nosso egoísmo. Mas ele não quer isso, ele quer simplicidade e discrição. Ele quer que a nossa obra seja realizada no sorriso, na alegria, na palavra de esperança. E esses movimentos, eles são contínuos no nosso caminho. Quantas vezes nós não somos convidados a realizar, a colocar para fora o nosso potencial? Tem uma historinha muito legal, vou contar para vocês. Me recordei aqui agora. Certa feita, um senhor, ele era bem senhorzinho, ele entrava numa igreja todos os dias ao meio-dia. Aí ele entrava, ficava 5 minutinhos e saía. Todos os dias ele fazia isso. O sacristão, muito astuto, observou aquilo e falou assim: mas que coisa esquisita, esse senhor todo dia entra aqui, meio-dia, 5 minutos, rapa fora, aqui está cheio de coisa de valor. Ele ficou cismado com aquilo. Aí ele vai, um dia o senhor entra e vai ele interpelar o senhor. Assim: bom dia, tá? O senhor vem aqui todos os dias, meio-dia, tá? O que o senhor vem fazer aqui na igreja? Aí ele falou assim: eu venho rezar. Aí ele falou assim: mas como? Você vem rezar, você entra aqui 5 minutos e sai? Não, sabe o que acontece? É porque eu entro aqui e falo assim: oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. E a minha prece é essa. Porque eu não sei falar as palavras bonitas que o senhor fala, a quantidade de palavras que o senhor fala. Então a minha prece é só essa. Eu entro, faço a minha prece e vou embora. E assim, ele continuou indo todos os dias ao meio-dia e fazia a prece dele. Mas num determinado dia, o Zé se acidenta. Ele sofre um acidente. E ele vai para o hospital. E chega no hospital, na enfermaria que ele estava, que era um lugar normalmente, naturalmente, de reclamações, de sofrimento, de tristeza. Aquele ambiente começa a se transformar. Eles começam a perceber, a freira que tomava conta daquela enfermaria começa a observar que os pacientes começam a dar gargalhadas, começam a ficar felizes, a vibração, o ambiente começa a mudar. E ela começa a observar que aquilo é fruto do Zé, que estava internado ali. E começou a lidar com aqueles pacientes, com aqueles companheiros, de forma a renovar neles a esperança, a alegria. Aí, encucada com aquilo, ela vira para o Zé e fala assim: ô seu Zé, eu estou observando que os pacientes falam comigo que o senhor está sempre de bom humor, que o senhor está sempre alegre, que o senhor não reclama dos médicos, não reclama dos enfermeiros, não reclama do atendimento, e o senhor está sempre alegre, sempre com alegria com eles. E ele falou assim: realmente eu estou sempre alegre, eu estou sempre entusiasta, é fruto da visita que eu recebo todos os dias ao meio-dia. Aí a freira virou as costas, foi embora e ficou mais encucada ainda. Porque ela falou assim: o seu Zé era uma pessoa solitária, ninguém ia fazer visita para o Zé. A cadeira do lado da mesa dele, da cama dele, estava sempre vazia. A freira volta e fala assim: eu vou descobrir. Ô, seu Zé, olha aqui, me fala uma coisa. Eu estou sempre aqui e estou sempre vendo a cadeira do senhor vazia. Que visita é essa que o senhor recebe? Aí ele: eu não sei. Eu sei que ele chega do lado da minha cama, vira para mim e fala assim: oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar.
Então, essa é a proposta para nós. Essa é o objetivo das nossas orações. Porque o fato do Zé ir todos os dias na igreja não isentou ele do acidente, de ficar na cama de um hospital. Mas as orações do Zé, a conexão do Zé com Jesus, permitiu ele, no momento de adversidade, encontrar o quê? Alegria, entusiasmo, esperança. Colaborar, cooperar, compartilhando com aqueles que estavam junto dele, na mesma situação, com bons sentimentos. A presença de Jesus na nossa vida, muitas vezes, não tira a gente da cama do hospital, mas coloca a gente junto de sentimentos que nos fortalecem, que nos permitem não nos deixar cair no desânimo, que nos permite ouvir de Jesus: tem de bom ânimo. Porque quantas vezes nas nossas orações Ele esteve ao nosso lado dizendo para nós: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e assoberbados, que eu vos aliviarei. E a gente não ouviu, porque a gente não conseguiu entrar no quarto, porque a gente não entendeu que Jesus conhece o nosso secreto. A gente não estendeu a mão para colher de Jesus a recompensa que Ele dava para nós. Porque a gente imagina que a nossa recompensa é a alegria de agora. Só que para Jesus, a recompensa de cada um de nós é a recompensa da perfeição, da felicidade, que não vai se imolar em momento algum, porque vai ser a felicidade real, vai ser o bem do Espírito. Por isso que, muitas vezes, a resposta de Jesus para nós é o tem paciência, confia em mim e siga em frente. É a fala de Jesus em todos os instantes para nós. E em nenhum momento o nosso WhatsApp fica sem resposta. O que a gente precisa é confiar, é fazer como Zé, visitar Jesus e abrir a porta da nossa casa para que Ele nos visite também. Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos em paz. Bom dia, gente. Nós agradecemos o João, pelas reflexões, que tudo isso que a gente teve a oportunidade de refletir aqui, a gente possa seguir, no esforço da experiência de cada vez mais estar utilizando essa grande lei, que é essa oportunidade da oração que a gente tem à disposição, em todos os instantes da nossa vida. Por esse cuidado que Ele tem conosco e a gente pôde sentir nessa manhã, do esforço que Ele tem em trazer cada um de nós até aqui, cada um com a sua dificuldade, com as distâncias, com uma série de coisas que Ele vai ajustando e a gente consegue estar aqui, Senhor, nessa Tua casa, toda preparada, com essa espiritualidade amiga que nesse momento em que a gente acerena os nossos corações e aí a gente tem a possibilidade maior deles estarem orientando, deles estarem direcionando, deles estarem envolvendo, sobretudo, cada um de nós em mais esperança, em mais coragem, não para tirar de nós os desafios que nós precisamos vivenciar, mas, sobretudo, para que a gente possa ter bom ânimo, força de vontade e a dizer para Jesus: estamos aqui, Senhor, faça em nós, segundo a vossa vontade. Cada um de nós estamos na caminhada para podermos sentir essas orientações que Jesus nos trouxe e que nós possamos, ao longo da nossa semana, no esforço de domar a nós mesmos, fazer a experiência da prece, da oração, desse
esse relacionamento com Deus estar cada vez mais presente e forte nas pequenas coisas. Por isso, Senhor, nós mais uma vez te agradecemos, e que essas energias, esse sentimento bom que nos envolve nesse momento, possa ser partilhado com cada um dos nossos familiares, com cada um daqueles que estão nos hospitais, com cada um dos nossos irmãos de humanidade que estão passando pelos desafios da guerra, pelas dificuldades materiais, pelas dificuldades, Senhor, físicas e emocionais, que eles possam nesse momento também sentir esse seu afago, essa sua presença. Obrigada, Senhor, que assim seja.